Começa agora. Programa Geekcast, o melhor da cultura pop. Olá, gente, muito boa noite para vocês. Está começando agora mais um programa Geekcast, podcast que traz o melhor da cultura pop. E no programa de hoje nós vamos voltar no tempo, mas não vai ser tanto assim. Nós vamos falar das músicas, bandas dos anos 2000. Hoje comigo aqui para falar disso temos duas pessoas que curtiram muito essa época. Estou entregando a idade mesmo, Karine e Tati. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Bom, gente, então para começar falando de anos 2000, bandas dos anos 2000, o que vocês têm para mim? Bom, Matheus, como o Matheus já adiantou, né? A banda do ano 2000 aí marcou, acredito que a gente, eu, Karine, né, Karine? Com certeza. Com muitas pessoas que estão ouvindo. É uma fase que a gente acaba recordando muita coisa da época, né? E eu vou falar um pouquinho das músicas internacionais, que eu costumava ouvir muito. E sempre busco entender a letra depois do português para saber qual é o sentido, né, da música. Na época eu ouvia muito Backstreet Boys, The Calm, Avril Lavigne, Bon Jovi, Linkin Park, o Creed, Nickelback, Shakira, que hoje ainda também faz muito sucesso. Recentemente Nickelback esteve no Rock in Rio, né, também fazendo sucesso. E essas são as músicas assim que mais me marcou. Coldplay é uma das bandas que hoje eu ainda ouço muito, gosto muito, que nem eu comentei aqui nos bastidores. É uma banda que ela mudou, né, um pouco o sentido assim da letra da música dela, né, Não é que mudou um pouco, mudou muito, mudou pra pior, infelizmente. Então, gente, o Matheus acha isso. Eu, Tatiane, acho que não, porque são letras assim mais melancólicas, né? Mulher sempre gosta mais disso, né, Karine? O que você acha? Eu acho que assim, mudou um pouco mesmo, deu uma boa mudada, na verdade, ficou mais pop, mas assim, as letras continuam muito boas mesmo. Tenho que concordar com você, mas eu sinto falta do Coldplay de antes, confesso. Coldplay raiz, cara, Coldplay raiz. Além do Coldplay, o que mais vocês têm? Nacional? Bom, nacional eu tenho Skank, Capital Inicial, que também assim são músicas que eu gosto muito de ouvir até hoje. Na época, Detonautas, CPM 22, Charlie Brown Jr., que eu acho que ele sempre teve a música dele sempre, a letra da música sempre teve sentido. A letra acompanha, eu acho que os jovens, a fase contemporânea do que nós vivemos, né? Porque tudo que tem na letra é o que o jovem acaba sentindo. E lembrando que naquela época, Malhação, né? A trilha de Malhação sempre era Charlie Brown Jr. Sim. Eu sempre assisti Malhação na época, então eu gostava muito. E você, Karine, você também curtia Charlie Brown? Curte até hoje? Eu curto até hoje, inclusive saudades de Charlie Brown, né? Acho que Chorão mandava muito bem. Todas as músicas que eles lançavam faziam sucesso e todos com uma letra de conteúdo, né, gente? Porque vamos combinar que hoje em dia é uma coisa que é bem difícil a gente encontrar, que é letra de conteúdo. A gente acaba sentindo falta, né, Karine, nas músicas, demais, né? Demais, porque igual Charlie Brown, CPM 22 mesmo, é uma banda que eu amo, sou muito fã, inclusive eles fizeram um show em Sorocaba, eu não fui, que pena. Mas você falando de CPM 22, ó, dia 19, gente, já é um recadinho, hein? Ele estará aqui em Jundiaí, pertinho, ó. Aí, Karine, olha, oportunidade pra ir, gente. Vai ter um show de bandas de rock lá e ele vai participar no Parque da Uva. Então eles estarão lá apresentando, né? Pra quem gosta de CPM 22, eu também curtia muito na época, no ano 2000 aí. Sou fã dele hoje, não vou assistir. Agora dia 19, mas você pode ir, Karine. Não, eu vou com certeza. Inclusive, né, gente, eu acho que é uma banda, assim, que... Sem palavras pra CPM. Eu fui no show deles e eu acho que foi o melhor show, assim, da minha vida. Porque são músicas com letras, assim, maravilhosas. O Badawi manda super bem cantando. O Japinha na bateria, então, nossa, nem se fala. Então é uma coisa nostálgica, eu fiquei muito feliz deles terem ido de novo pro Rock in Rio, eles já tinham ido no outro ano, eles foram de novo, e mais que merecido, gente, porque é uma puta banda e eu acho que eles mereciam mais reconhecimento, na verdade, porque hoje em dia tá assim, um negócio muito... né, gente, muito sem conteúdo, né, pra falar a verdade, então acho que
Acho que hoje o que prevalece na mídia, na internet, nas rádios, realmente, querida, é o que não tem conteúdo. Sim, exatamente. Né? E é uma pena, porque são bandas assim, inclusive o CPM, na época, olha, vou puxar uma coisa assim que... Ó, entregando a idade. Entregando a idade, relembrando bem. Tá vendo? Nossa, saudades. Reitinho, quem ouvia Reitinho? 1997. Gente, que eu escutei essa música e era muito legal porque na época o Japinha do CPM 22 era baterista também da banda. Então era muito legal porque a gente ouvia as duas bandas. E, putz, uma outra banda assim que teve um acidente ainda com o vocalista na época, que foi, nossa, uma maior notícia assim da época, que foi o LS Jack. Nossa, Marcos gente. Mena, né? Isso, nossa. Era uma puta banda também, as músicas lindas, as músicas, ele cantava super bem. Então, é uma pena também que hoje em dia não tem uma banda como o LS Jack. Acho que marcou muito essa fase dos anos 2000. Skank, Karina, não sei se você Nossa, costumava ouvir, né? amava E Skank. assim, hoje também eu observei que tem assim, várias músicas que eles estão gravando com outros cantores, né? Com outros compositores. E é o que eu volto a falar, a gente acaba prevalecendo aí outros tipos de música e essas que tem sentido na letra, igual o Jota Quest. Sim. Jota Quest também é uma banda muito conhecida, que todo mundo gosta, né? E todas as suas letras têm um sentido, tem algo. Mas quando vai pra mídia, quando vai pra rádio, não sei se você acompanha lá as melhores, as 10. Sempre fica por último, as primeiras que estão lá é sempre aquelas que não tem nem qualidade na letra da música. Charlie Brown, eu volto a falar dele, que no conteúdo das músicas deles, eles não focavam só no tipo de gênero, né? Eles misturavam tudo, reggae, pop, tudo junto. E a letra da música tinha um sentido, então todo mundo costumava ouvir, acredito que todo mundo sinta a falta deles hoje, né? Nossa, Charlie Brown é sem sombra de dúvidas uma das melhores bandas de rock que, nossa, faz uma falta enorme, né, gente? E uma banda também que eu gostava muito, que eu vou puxar um momento meio emo, que é a época ali de Malhação e tal, que era o Strike. Eu acho que assim, era uma banda... Matheus já tá rindo. Eu nem sei quem é. Sabe quem é o Strike? Poxa, você tá então por você me fora. atualiza. Eu Gente, assistia como Malhação, assim? mas eu lembro de Detonauta. Detonauta, e Charlie super. Brown, não lembrei desse, hein? Strike, olha, tocou muito Paraíso Proibido, que eu acho que tocou bastante, que foi inclusive a abertura da Malhação, né? Ah, é? Ah, Karine, pode cantar pra gente um pedacinho da letra da música. Eu vou deixar esses dotes pra depois, né? A gente tá muito afinada hoje. Pra gente poder identificar se a gente conhece ou não, o que você acha? Pessoal, vão no YouTube depois e procurem. Depois a gente acompanha. Por favor, né? Vou passar esse mico aqui. Mas foi bem legal uma época. E eles eram assim, bem estilo ao Charlotte, que é uma banda também internacional que bombou na época. Inclusive tem um clipe que é parecidíssimo com o de Charlotte, que eu acho que foi meio plágio. Mas assim, foi muito legal. Foi uma banda bem legal também, bombou nessa época. Matheus, voltando aí um pouquinho, a gente falou de internacional, Misturei. nacional. Falamos um pouquinho de cada, mas Karine, e o funk dos anos 2000? O que a gente tem pra dizer, né? Porque na época eu lembro muito bem de Bonde do Tigrão, Meu Deus. A Lacraia, Vai Motinha. Matheus acompanhava, Matheus, essas músicas? Você que tem cara de ser funkeiro? Pra caralho acompanhava. Eu lembro, cara, era engraçado, eu achava engraçado porque era criança, né? Eu não sou tão velho que nem vocês. Muita ofensa, né? E aí, eu lembro de achar brincadeira. Eu lembro que até meu primo colocava no carro, quando eu ia passar as férias na casa dele, e pra ficar brincando, pra ficar zoando, assim, sabe? Tipo, porque até criança eu ouvia e achava engraçado, porque não tinha uma conotação tão pesada que nem o de hoje em dia tem, né? Não era tão sujo, não era tão asqueroso. Hoje em dia não tem condições, né, cara? Se você olhar, se você comparar, a mudança é enorme e pra pior. É um estrago, assim, catastrófico. Drástico, né, gente? E na época, assim, eu lembro dos meus pais não deixar a gente ouvir funk, porque o funk era pesado. Mas e hoje, né? Olha a diferença, como evoluiu as letras desses funks. Então hoje eu acho que já dá pra ser mais proibido. Mas naquela época o funk eu acho que era mais saudável, né, Karine? Perto de hoje, né? Era, até que tinha letras. Eu lembro que tinha Glamurosa, que é uma música que tocava muito. E eu gostava, porque assim, era uma letra assim que meio que exaltava a mulher, né? Ela tinha uma letra bonita.
alta. Era legal. É a até. rainha do funk? É isso, Karine, era legal. lembrei dessa. Agora Nossa, sim, era muito boa. maravilhosa, Eu verdade. achava bem legal. E assim, faz faltas. É um estilo assim que tá em alta, infelizmente. Tá em alta. Era divertido, né, cara? Era. Essas músicas eram divertidas. Era. E acho que a maior diferença em tudo isso, além da poluição em termos de letras e tal, e toda essa cagada, eu acho que a principal diferença é no ritmo. Porque se você ouvir e comparar com o que é hoje praticamente o funk aqui no Brasil tenta emular um pouco do que é o rap. Usa muito grave, é muito forçado. Naquela época era uma coisa que tinha mais ginga, era mais dançante, porque era o próprio Miami Bass, né, o derivado, que se vocês não sabem, o funk na verdade é um gênero musical americano que tem o James Brown como pai, lá nos anos 60 e tal. O brasileiro emulou um ritmo parecido com o Miami Bass, que é uma coisa que o Fatboy Slim começou e tal, e aí deram o nome de funk aqui, por algum motivo que eu não sei qual é, e aí virou esse negócio que virou hoje, mas já foi uma coisa muito mais dançante e tal. Hoje em dia, tem como dançar ouvindo funk hoje em dia? Olha, gente, tem gente que dança, né? Tem gente que dança. Dança do acasalamento, só se for. Tipo isso, né, gente? Tá. E eu acho que nas complicado. letras hoje acaba desqualificando muito a mulher, né? Que nem Sim. essa rainha do funk glamurosa. Quando falava de mulher, não era pra desqualificar ela. Hoje, as músicas, os fãs acabam sujando a imagem da mulher, né? Desejando assim uma imagem feia dela. Então, como que evoluiu e como que deixou feio até pra gente? E nós, mulheres, a maior parte ainda acaba apoiando, acaba gostando e acha normal, né, isso daí. Canta junto, né? Ainda, né, como se fosse uma coisa normal e maravilhosa. Sem condições. Eu queria voltar um pouco aqui na parte, ainda que a gente está nesse negócio do nacional, queria voltar por um grupo, a gente não pode chamar de banda, mas um dos grupos que talvez é um dos mais famosos dos anos 2000 e que não é um grupo fixo, que é os Tribalistas. Nossa, maravilhosos. Simplesmente sensacional. Os caras têm 2 discos, um foi lançado em 2002, eu acho que foi, 2003, não lembro, e foi um em 2017. E, cara, é simplesmente sensacional, é hit, cara. Os caras vão pra rádio e dá muito certo. E o primeiro disco deles tem muito som de anos 2000, né, cara? Tem. Muito nostálgico. Eu lembro, nossa, a apresentação de escola Dia das Mães. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Só dava Tribalistas. Só dava Tribalistas, cara. Era muito bom, era muito bom. Essa é uma parte que eu sinto falta dos anos 2000. Não acompanhei esse tribalista, então não faço parte desse mundo, Matheus. Não, Olha, eu sou mais velha que você, Matheus, eu não tô entendendo qual que é. Exatamente, você vê como é que é as coisas. Karine também tá por dentro, né, Karine? Eu amava Tribalistas. Velha Infância pra mim é um hino. Velha Infância é o hino do Dia das Mães, cara. Sim, é assim. Nossa. Que é uma declaração Velha Infância. Velha Infância. Maravilhosa. Uma música muito boa. Eu tenho que puxar um pouquinho, tô misturando tudo negócio aqui, gente. Tá um negócio assim, internacional pra funk, pra nacional. E eu vou puxar internacional porque é uma banda que eu amava demais. Ainda ouço, porque eu sou dessas, ouço muito músicas dos anos 2000. Que é Simple Plan. Simple Plan, Welcome to My Life, Crazy, essas músicas bombaram nessa época, eu ainda ouço demais. E eram assim, bandas, Green Day também ali na época. Green Day começou um pouco antes, Isso, mas ainda assim ele fez muito sucesso, foi muito relevante nos anos 2000. Foi, eu acho que foi assim, o maior auge deles ali foi nos anos 2000, foram músicas assim que tocaram bastante nas rádios. Ô, Karine, engraçado que a gente busca o internacional sempre lá atrás, né? Por mais que tenha hoje as músicas aí bombando na rádio, a gente acompanhando, mas a gente volta lá pra você ver, né? Com o tempo lá atrás, as músicas, tanto nacionais como internacionais, elas eram diferentes, né? Então. Inclusive, uma banda que eu acho que, assim, saudades dos anos 2000, que eu acho que mudou muito, que é aquele negócio meio do Coldplay, que eu amava, eu ainda amo, Maroon 5, mas eu acho que... Maroon 5. Eu acho que mudou tanto. Era melhor. Também já foi melhor. Foi. A época de This Is Love, Isso. Misery, era bacana. Era bacana. Hoje já deu uma
Eu acho que foi uma coisa muito pro pop também. Ficou muito mercadológico, né, Pô. cara? Não que não fosse, porque sempre foi música pra tocar em rádio. Só que era melhor do que era hoje. Ah, e falando em bandas internacionais, tem uma dos anos 2000 que a gente não pode esquecer, que é Black Eyed Peas, cara. Nossa, Sim, nossa, Black Eyed verdade. Peas, Foda. Sim, Black Eyed Matheus. Peas. Sim. Black Eyed Peas era demais, sensacional, sensacional. cara. Hit atrás de Nossa, hit, os caras eram muito bons, Nossa, o que eles mandavam era hit. Era Sem sombra de muito bom. dúvida. Teve uma que eles gravaram, eu esqueci o nome dela, o nome da moça, fizeram uma gravação com ela, Matheus. Qual Foi delas? eu. Ai, Matheus, com o olho verde, ajudei agora. Nossa, a música que agora eu lembrei, você falando dele, eu relembrei dele, do clipe dele. Ah, com Nelly a mo- Furtado? Não. Não é ela. Não sei, porque ela tocou nessa época. Desde quem? Do Black Eyed Peas, tá falando? Sim, Black Eyed Peas. Aham, ele tem um clipe maravilhoso do ano 2000, não lembro o nome dela, gente, olha, desculpa aí. Mas acompanhei eles e foram muito bons, nossa. O Black Eyed Peas, cara, foi muito bom, foi sucesso absoluto. A Fergie voando e o Ayen voando. Nossa. Os caras muito bons. Ah, e um pouco nesse negócio de emo, Saudade. tem uma banda que foi talvez a precursora do gênero emo na história da música, que foi o My Chemical Romance. Nossa. My Chemical Romance simplesmente sensacional, Sensacional. cara. Uma das melhores bandas de rock dos últimos tempos aí. Sucesso, o The Black Parade, que é o acho que não lembro se é o segundo, acho que é o segundo álbum deles. É maravilhoso, é uma obra de arte, acho que o melhor disco de rock da década passada. Simplesmente sensacional. Vive no rumor de que vai voltar, não vai voltar. E o pessoal fica muito louco com isso, né? Mas foi uma banda sensacional, assim como também o The Strokes. The Strokes também, o primeiro álbum deles foi no comecinho dos anos 2000, o melhor álbum deles também até hoje, um começo sensacional. Tem muitas bandas, cara, dos anos 2000 que perduram até hoje, algumas já acabaram, mas são muito boas, o pessoal lembra muito bem até hoje. Né? São relevantes, né? Porque a gente não esquece. Não. Você ouvia Backstreet Boys, Karine? Olha, eu ouvia. Mas não era a sua cara. Não, eu ouvia. Eu confesso. Nossa, agora. Que coisa. Eu ouço até hoje. Você ouve? Eu ouço. Ai, tá Às vezes, vendo? sabe, do nada você quer ouvir uma música assim, vou colocar Backstreet Boys. Backstreet Boys, teve aquela Bon outra banda Jovi. também, Bon Jovi. Teve, o Backstreet Boys foi o precursor Foi das boy bands, foi. Eu acho que pra mim foi a melhor boy Backstreet band. Boys, depois Foi. veio o NSYNC, NSYNC, o Justin isso, Timberlake. Também, muito É. bom. Antes já tinha, nos anos 80 tinham algumas, mas não tinham Tinha. essa força, Não. essa coisa que veio depois do Backstreet Boys. Backstreet Boys foi o mais, assim. E teve as girl bands também, né? Sim, Spice Girls. Spice Girls, verdade. Pussycat Dolls, nossa. Teve aqui no Brasil, teve Ruge, que tem umas pessoas aí que estavam falando que ouviu e sentiu vergonha alheia. Pois é, gente, relembrando, Rouge, Bros, né? Bros. Engraçado. Quase fui no show da Ruge, que voltou esses tempos atrás, né, gente? Então são umas músicas aí que, olha, eu era fã, mas essas músicas que elas lançaram, gente, que... Mas na época nós éramos fãs, né? Aí Sim. hoje você começa a relembrar a música, a Sererê, você fala, gente, que música é essa? Que é isso? Que cara? é Que letra de música é essa? Onde Como que essas acharam meninas isso? foram longe, assim, pouco tempo também, né? Não ficaram aí muito tempo, tem, não pegou. Não tinha relevância, era a banda de um sucesso só. Sim, foi que nem Bros também. Lançou na época porque o cara, não lembro o nome dele, ele era de Salto, do bairro lá de Santa Cruz. E foi. Oscar. Isso, Oscar. Olha, nem é fã. Oscar, sem carinho. Sei todos os nomes, me desculpe. É, porque o Oscar que morava lá no Santa Aqui, Cruz. né, no Santa Cruz. Você viu que a gente não esquece, né, Matheus? E foi lá pro SBT e acabou, né, ganhando o concurso. Então vieram pra Salto, fizeram sucesso na Concha Acústica. Eu fui assistir o show do Bros, da Rouge não. Depois não durou muito tempo, que nem o Matheus falou, era uma música só, um lançamento só. mas é. Como que vai manter aí? Não tem como né, tirar, gente? Porque essas né? coisas são feitas, né? É empresário que faz. Não tem talento ali pra poder manter o negócio. Sustenta por um período curto, né? Exatamente. E depois eles mesmos não conseguem se Não, manter e não acaba dá. saindo aí da mídia. Eu acho que da Rouge tem a Patrícia, que é japonesinha, ela tá no Isso. programa do Silvio Santos, se eu não me A engano. Patrícia, ela canta muito bem. Ela Eu acho que é canta. uma pessoa assim que ela Isso. tinha potencial pra ser cantar sozinha mesmo. Isso. Inclusive ela fez várias coisas, peças de teatro, cantando e tal. Ela é uma das ali que eu acho que cantava mais. Tinha a Luciana, mas a Luciana, né, gente, chata, saiu do grupo e enterrou o grupo. Então, Karine lembra estou bem, revoltada. Karine. Eu era
eu sei, olha, gente, ó. Muita raiva, cara. É muita raiva. Essa fase. Eu sinto ainda um rancor sobre essa fase, mas... enfim, eles terminaram, né? Daí da Ruge ficou só ela, que eu acho que tá sozinha também. E do Bros, que eu acabei nem acompanhando, nem sei como que estão hoje eles. Não sei também. Quero nem saber também, porque foi lá no ano 2000, deixa lá atrás mesmo, gente. E falando desse negócio de voltar, teve uma dupla aí que voltou a fazer uns shows agora, que teve que o show, o ingresso do show custa um rim. A alma, né, gente? Né? A alma. Pois Claro que a gente tá falando de Sandy Júnior. Como esquecer, né, gente? Se a lenda dessa paixão, né? Nossa! As músicas Porque a plagiadas Karine do não DJ. gosta, mas ela já veio na cabeça, a lenda dessa paixão. Alguém pode me explicar, Karine? Olha, eu ouvia, eu não vou falar que eu não ouvia, né, gente? Teve a época ali, eu acho que assim, foi uma época, Sandy Júnior, eu vou puxar uma outra aqui junto já pra comentar. KLB. Nossa, Olhar 43. Olhar 43. Gente. Minha timidez. Caramba, cara, agora você falou de KLB, eu lembro que tinha um chiclete que vinha um negócio do KLB. Eu tinha as figurinhas. Eu tinha pôster, me desculpa. Pois tinha eu também tinha as pôster. revistas deles e colava tudo no quarto, né, Sim, Karine? eu era Nossa. namorada do Leandro na minha cabeça e Ai, foi uma verdade. fase difícil, gente. A gente começa a lembrar dessas coisas, já começa a lembrar dos namorados da época, não lembra? Karine, Nossa, também? olha, né? Foi uma fase bem complicada, né? Deixa pra lá. Deixa pra né? lá. Mas voltando ao Sandy Sandy Júnior, Júnior. hoje, que nem o Matheus falou, os ingressos estão à venda, então você tem que vender seu corpo pra conseguir assistir um show. Gente, eu não vou assistir. Mas vocês têm vontade de ver? Não tenho. Não, Eu não acho tenho. ela linda, realmente, uma bonequinha, uma princesa. Mas assim, não é algo que me contagie, não é algo que eu vou gastar R$50 pra assistir um show. Respeito quem gosta, eu acho que aí fora tem bastante gente que eu gosta também acho deles, mas não. É uma música muito forçadinha, muito linda. Não, é absolutamente desnecessário essa volta. E cara, é meio ridículo, né? Você vê dois negros já. Tudo bem que a Sandy não parece ser velha, mas Sandy cantando vamos pular. Vamos pular, pois é. Porra, não Dig fode. Dig Joy, né, gente? Fode, cara. Já nem combina mais, né? Na época combinava, porque os dois eram novinhos, jovens, tinha até programa de TV na Globo que eles faziam, Eles fizeram né? um seriado sobre seriado, eles. é. Então assim, tudo na época era lá, já as músicas, eles no seriado. Agora hoje, como disse o Matheus, depois de velhos, querem vir aí causar, então assim, não me agrada, eu tô de Eu fora. sou da seguinte opinião, que quando o dinheiro aperta, Claro. ocorre a volta. Então eu acho que foi assim, eu acho que os Júnior, olha, ele tentou a vida de youtuber, não deu certo, tentou uma banda, não deu certo. Sim, verdade. Então eu acho que eles sabiam que a dupla em si funcionava. Então, né, Grana, né, cara? fãs, né, gente, né? E eu acho que acaba funcionou, não viu, Karine? Funcionou. Porque quem é fã, você vê, é Vai, muita gente. é muita gente. E gastam mesmo caríssimo pra ir assistir. Então, eles estão amando. Eu não consigo entender, cara, como é que tem uns bandos de marmanjo doente pra ir ver um negócio desse ainda até hoje. Tudo Mas- velho, casado com filho e não lá assistir. cara, Matheus, pelo fala amor aí, de é o Deus. filho, né? É pra acabar mesmo, né? Mas enfim, né? Gasta o seu dinheiro do jeito que você quiser gastar, né? Vamos respeitar aí a vontade isso, de cada gente, um, né? Não é a nossa vontade, todo mundo que entrou no acordo, ninguém quer saber de Sandy Júnior. Sabe que é um ponto interessante falando de Sandy Júnior? Que ainda naquela época, talvez, acho que foi a última década que isso aconteceu. As bandas, os grupos, cantores que faziam muito sucesso viravam um produto literalmente. E aí faziam roupa do Sim. fulano, sandália do Sandália, eu fulano. tinha a sandália da Sandy. Hoje em dia isso não existe mais, né? Não se Não. faz mais esse tipo de coisa. Naquela época ainda se fazia muito e vendia pra caralho. Rendia muito, né? É. O lucro pra eles, hoje já não tem mesmo. Hoje não tem mais. Eu lembro desse negócio da sandália da Sandy aí, todas as meninas usavam aquele negócio de plástico, cara. Viu? Tem a meia também, que era até o Nossa joelho colorida, Karine, que usava Nossa, junto verdade. lá. Pior que Os eu bastidores tem gente concordando aqui, ó. Pior que eu tinha E essa usava não tinha o tênis colorido com aquela meia colorida até no meio da canela. Gente, eu ia pra escola assim, eu não acredito que eu fazia isso. Ei, Ô, Matheus, aonde você foi com a tua
cantar a sandália da Sandy. É, que você tava falando, agora eu lembrei aqui, resgatou na minha cabeça aqui, ó. E tem mais um aí também que vocês tinham separado pra falar. Vanessa Camargo? Tem Vanessa Camargo, tem a Kelly Key. Ai, Baba Olha, Bey, Kelly Key. A gente cantava pros meninos. Sim, fala. eu via muito. E eu, inclusive, você falou desse negócio aí de sandália e tal. Eu tinha o kit da Kelly Key. Meu eu tinha a meia, porque ela usava também essa meia corrida. Ela tinha uma boina. Lembro da Tinha boina, verdade. tinha uma sainha que era rodadinha. Era o modelo dela naquela época, tinha né? um sapato que eu não lembro o nome, babuche. Não lembro o nome do sapato que você usava junto com a meia. Era o kit Kelly Key, pra você ficar bem fã mesmo. Ou lembro que seja, tinha você tudo. dava lucro, hein, Karine? Eu dava Você lucro. comprava tudo da Sandy, da Kelly Key Kelly também. Key olha, gente, lucraram comigo. E Vanessa Camargo, porque ela era concorrente lá da Sandy na época, Isso, né? tinha uma rivalidade entre as duas, né? Apesar de ser meio, né? Mas eu gostava da Vanessa, eu confesso que eu gostava das músicas dela. Até hoje ela tá tentando. Ela tá tentando, né? Ela tá Porque ela foi pro tentando. lado internacional, né? Ela já tentou de tudo, na verdade, né? A Vanessa foi pop, a Vanessa foi internacional. Do nada ela virou sertanejo, agora voltou pro pop. Eu não entendo a Vanessa, na verdade. Mas, eu confesso que ela tinha umas letras bonitas, Sim, assim. sim, As também, músicas eram acompanhava, bonitas. gostava Era dela. legal, assim. Diferente. Bem diferente. Os anos 2000 foi, acho que, um dos momentos da música mais diferenciados dos outros, porque nas décadas anteriores a gente tinha gêneros que predominavam. Por exemplo, nos anos 80 o rock predominou muito. Foi. Aquele pop dos anos 80, nos anos 90 tinha muito rap e tal, essas coisas começaram a aparecer. Nos anos 2000 não tem um gênero que predominou, porque tudo era muito forte. Você tinha o rap muito forte, se você lembrar o Eminem, Nossa, o Eminem. o 50 Cent, 50 Cent. os caras estavam tudo estourando lá, cara. Tipo, Foi. e aí você tinha no rock, você tinha My Chemical Romance, The Strokes, o Nickelback. Nickelback, nossa, tinha uma galera. Aí você tinha no pop mesmo, você tinha o Justin Timberlake, depois, ainda no NSYNC, depois de carreira solo, Britney Spears. Britney Spears, bombando. Tinha de tudo um pouco, né, cara? Eu acho que isso era muito interessante. Hoje em dia você não consegue. Hoje em dia tá tudo dominado. Hoje em dia acho que nem gênero tem mais no mercado internacional. É uma Acho que música não. plástica e igual. E aqui no Brasil funk sertanejo. Funk, né? Eu acho que ainda o funk prevalece mais que o sertanejo, não sei. Eu acho o que que sim. domina mais, né? Sertanejo também, naquela época, Chitãozinho e Chororó. As letras de Chitãozinho e Chororó é diferente do sertanejo de hoje. É que eu acho que assim, é raiz, né, gente? Aquele negócio Isso. raiz. Eu É. acho que até aí, eu confesso que eu até ouvia, porque eu achava bem legal, assim. Sim, E sim. até ouço, assim, porque é um raiz. Mas é que acabou ficando assim, uma mistura, você não consegue definir, não é um sertanejo mesmo, assim. Então, Virou uma bagunça, né, cara? né? Virou uma salada. uma salada. São vários gêneros no tipo de É, música no ali tipo de só, música, né? O sertanejo tá com funk. Tudo misturado, tudo misturado. né? Não está igual o Matheus falou, naquela época lá de 2000. Nossa, tinha vários tipos aí, todo mundo dominava o mercado aí das mídias. Tinha Agora, variedade, hoje, né, cara? Você ligava o rádio, você podia ouvir de tudo um pouco. Hoje em Pois é. dia você vai ouvir a mesma coisa. Mesma coisa, é isso mesmo. Ai, gente, eu lembrei de uma agora, que, né, fui lá também no fundo e voltei. Ela tá ainda aí na mídia, mas é a Avril Lavigne. É a Avril, gente, não é Avril, tá? Só pra sou fã, deixa eu defender ela. A Avril. E, gente, ela bombou muito nessa época também. Eu acho que foi, assim, estourado, 2002, que ela lançou o CD dela. Nossa, foi, assim, muito, muito, muito... Ela é tocada, enjoada assim, pra caramba, né? Ah, Matheus, para. Ela é A Avril... Não de música, musicalmente, eu falei, ela é chata. A Avril tem um jeitinho dela. Ela é né? chatinha. Ela é assim meio. Cocôzinho. Ela é meio. Também acho, não é muito meu perfil, ela não. Ela é meio assim, pessoalmente ela é meio, né? Eu já fui no show Nossa, dela em São Paulo. pessoalmente, Pessoalmente, né? É que assim, se você for ver as amigas, somos íntimas. Nas entrevistas, ela é meio, né, assim, meio chatinha mesmo. Mas assim, as letras dela eram muito boas também, porque ela que compunha as músicas. Então eu achei bem legal essa época dela. Ela e a Pitty também, que a gente não pode esquecer. verdade, a Pitty. A Pitty tocou Pitty. demais, tá aí de volta também. Sim. Mas eu acho que foi ali o auge dela também, nos anos 2000. Acho que na época tinha alguma música All Star, né? Ah, essa da Cássia Eller. É Cassiane, é essa? Cássia Eller, All Star. É, Matheus? O All All Star, Star? da Cassera, Ah, tá. composição Então do ela Reis. também. Ela também eu curtia muito, viu, gente? Além da Essa Pitty. é outra também demais, que foi Cassera. embora cedo. Sim, Foi. infelizmente. Uma pena, né? É, eu acompanhava, gostava muito.
Ah, cara, tem muita coisa boa se você for lembrar assim, né? E parece que foi ontem, né? Mas tem muita coisa que já faz mais de 10 anos. Já se passaram 10 anos, Matheus, essa história aí. Muita coisa. Mas agora, a gente pesquisando, né, Karine? Eu acho que é tão gostoso, né? Você começa a ver o conteúdo das músicas, começa a relembrar coisas, fala, gente, como passou o tempo, realmente. E assim, e são músicas que é engraçado, que naquela época, se você ouvir, é uma coisa atual ainda, porque as letras, né, tem sentido, é uma coisa assim. Não é datado. É muito legal, assim. Inclusive eu lembrei de mais uma, agora eu tô resgatando. Daqui a pouco eu não vou parar mais o programa. O Evanescence também tocou demais. Sim, eu era muito fã, porque eu achava que a Emily cantava Nossa, ela canta muito bem. E tocou assim demais também. Sim, também. Evanescence. Também foi uma das que se mantiveram bem. Tinha muita mulher fazendo rock nessa época, né? Tinha, isso é bacana. Hoje em dia só tem a Pitty, não tem mais ninguém, assim, não consigo lembrar. Mas enfim, né, cara? As coisas Mudou, né? Muda muito. Daqui 10 anos a gente vai pesquisar, já vai estar mais diferente de hoje, as coisas vai estar bem pior. Porque hoje, eu acho que se hoje fosse tão bom, a gente não ia ficar buscando lá atrás. A gente busca porque a gente sabe que lá atrás as músicas elas eram melhores, realmente, o conteúdo da música era diferente, né? E você vê como o tempo passa, né? Se você for pensar bem, as coisas que... O último ano da década de 2000 foi 2009. Já tá fazendo 10 anos, cara. Disso eu consigo lembrar um pouquinho melhor, porque eu já era um pouquinho maior, assim, não tão velho que nem vocês. Mas eu lembro bem, assim, tipo, All City, Fireflies. Cara, tocou na rádio assim, desgraçadamente. Eu adoro All City até hoje, cara. Faz 10 anos já. Não, e nem parece, né? Não parece. Porque passou assim, voando, cara. Foi muito rápido. Muito bom, né, gente? Relembrar e ouvir, né? Porque a gente ouve ainda, né? Pois é. Você tá ouvindo até Backstreet Boys até hoje, né? Não, então, gente, inclusive se tiver um show aqui no Brasil, irei, porque eles anunciaram que vão vir. Avisei a Karine, por favor. Por favor. Com certeza. A Karine é a maior fangirl de toda essa galera dos anos 2000 aí. Certo, gente? Considerações finais. Bom, obrigado, pessoal. Boa noite aí pra todo mundo. Bom final de semana. Boa noite, Karine. Boa noite, Matheus. Boa noite pra Kate, que está aqui nos bastidores com a gente também. Kate é nossa fã. Dando risada só no cantinho ali, ó. Valeu, gente. E que eu posso encerrar é saudades dos anos 2000, né? Época boa. Bom, gente, então era isso. Espero que vocês tenham gostado do programa. Semana que vem tem mais. E até a próxima. Geekcast, o melhor da cultura pop.